Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rádio 90 FM Blumenau, Cooper e IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. Todas as semanas a gente traz aqui para a nossa mesa de reuniões, eu e o DJ Castro, algum profissional que faça a diferença no seu mercado, que tenha destaque e que possa contribuir aí com o conhecimento, tanto meu quanto do DJ, da nossa audiência. E não seria diferente hoje, né, DJ? Sim, hoje a gente vai falar com a Débora Rubner, da Venil Sul. Vamos falar de mídia de produção, de mídia, de tecnologia. Débora, obrigado por ter vindo para o nosso podcast. Você podia contar um pouquinho do começo da tua trajetória até chegar na Venil Sul? Claro, posso sim. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder ter esse momento de conversa, de troca de ideias com vocês. Chegar na Venil Sul foi um pouco escrito nas estrelas, de certa forma, né? Porque a Venil Sul é a empresa fundada pelo meu pai, pelo Paulo Rubner, há 28 anos atrás. De qualquer forma, eu nunca... A gente em família nunca discutiu estar trabalhando na empresa como algo obrigatório, né? E foi dada a liberdade para mim e para os meus irmãos que buscássemos a formação que queríamos, que pudéssemos buscar a trajetória profissional que queríamos. E no final das contas, todos trabalharam lá, trabalham lá até hoje. Mas foi muito interessante que isso aconteceu, porque a gente está lá porque quer, né? Está lá porque nos apaixonamos pelo trabalho, pela empresa, e tivemos essa oportunidade de testar outras coisas, né? Então, a minha primeira faculdade foi design de imóveis no Cefet. Nossa. Totalmente diferente. Ali eu ainda tinha um entendimento de que eu poderia ir para arquitetura. Eu gostava bastante dessa área e acabei fazendo um vestibular meio de teste, né? Ali no Cefet para design de imóveis, que era o que tinha ali no Cefet mais relacionado a isso. Passando, falei, ok, né? Vou fazendo e aí eu vou descobrindo. No final da faculdade, eu trabalhei em fábrica, desenhista. Foi um período muito interessante, muito gostoso da minha vida. Mas no final eu percebi que a minha cabeça funcionava muito mais com a questão administrativa mesmo das coisas, do que necessariamente design, né, desenvolver um produto, porque é preciso que você tenha ali uma cabeça bastante voltada para realmente inventar coisas, né? Para a criatividade aplicada, né? Exato. E o meu cérebro ele é um pouco mais administrativo mesmo. Mas foi uma experiência ótima, porque como eu trabalhei no Parque Fabril mesmo, então ali eu pude observar o quanto processos eram coisas, uma coisa que me interessa e que me anima. Então dali eu percebi que a faculdade de administração seria um bom caminho. Então eu fui atrás dessa formação. E durante a faculdade eu tive algumas experiências interessantes em várias áreas da administração. Trabalhei em algumas empresas e a empresa assim, que eu mais estive por tempo foi na Volvo do Brasil. Legal. Muito legal. A Volvo foi uma escola mesmo. E ali eu trabalhava na controladoria da fábrica. Então, além de tudo, me divertia muito, né? Porque a gente ficava ali na interação com os robôs da fábrica. Eu recebia os visitantes de fora para mostrar a fábrica e tudo mais.
e ainda tive a oportunidade de testar praticamente todo o conhecimento que eu estava absorvendo na faculdade, porque todos os assuntos acabavam passando ali pela gerência, né, para quem eu trabalhava. E dali, acabei, depois de um tempo saindo, voltando para o mercado, eu fiquei um pouco em dúvida do que eu queria fazer, de qual especialidade eu ia seguir. E nisso acabou surgindo uma necessidade na Avenue Sul, de alguém que pudesse ajudar no cadastro de dados. A gente estava trocando sistema de ERP, e como eu estava ali between jobs, né, me chamaram para esse trabalho temporário, e eu fui. Sim. E ok, fiz lá esse trabalho, foi bastante tranquilo. E um dia eu estava por lá dando sopa, e o sócio do Paulo, o João Aguiar, ele precisava de uma pessoa para assumir um cargo no Contas a Receber, na coordenação do Contas a Receber. Me pegou ali no cafezinho e me perguntou: olha, a vaga tá aí, o que você acha? Você tem perfil, você tem preparo, mas pode acontecer você não gostar e daí a gente vê o que faz. Eu falei, tá bom, vamos lá. E me tornei a pessoa ali de Contas a Receber, e dali nunca mais, né, nunca mais saí da empresa. Mas eu tive, assim, uma felicidade também dentro da Avenue Sul, em que eu tive a oportunidade de fazer praticamente um trainee. Ah, você rodou pelos departamentos. Sim, foi um pouco acidental, assim, não foi nada planejado, mas ali do Contas a Receber fiquei um tempo bom ali, foram muitos projetos legais que eu pude executar junto com a equipe, mudanças de processos importantes, adequações, assim, foi um tempo muito produtivo. Dali a empresa precisou de uma pessoa que liderasse os projetos na empresa, né? Então fui para o departamento de projetos. Ali também a gente pôde dar foco para muita coisa que estava ali precisando, né, de alguém que cuidasse. E também foi um momento em que eu pude ter essa experiência. Até foi dali que surgiu o negócio Epson, né? Legal. Porque na época a gente ainda não tinha uma dedicação da empresa para a venda de equipamentos. Então, a diretoria pediu que eu colocasse isso como um projeto, a criação do departamento de máquinas. E foi um projeto de muito sucesso, né? Porque nos conseguimos absorver esse centro de receita muito rapidamente, nos colocar no mercado, nos posicionar. E os resultados são excelentes até hoje, né? Bem, dali eu acabei ocupando a gerência de marketing por um tempo também. E aí a gente tem um marketing muito tradicional já na Avenue Sul há muito tempo. Até quem fundou o marketing na empresa foi a minha irmã. E aí eu assumi esse papel, que foi, acho que, quando eu comecei a entrar mais na área comercial, de certa forma, porque a interação ali em eventos, campanhas, né, entender o produto, entender como lançar um produto, trabalhar, desenvolver os grupos, né, as linhas e tudo mais. E ali eu fui percebendo que eu gostava muito disso, né, que me fazia muito sentido trabalhar com isso. E no fim das contas, nessa época, a minha irmã, ela era a gerente responsável pelas 3 lojas do Sul, do Avenue Sul, e ela estava grávida, precisava sair de licença maternidade, e nisso o Paulo olha para mim e pergunta, e aí, né, quer tentar? Quer assumir esse desafio? Eu confesso que eu fiquei bastante preocupada, assim, quando isso foi colocado, porque são 3 lojas, né? Eu não tinha tido experiência no comercial da Avenue Sul, já tinha tido experiências
comerciais antes. Tinha uma questão geográfica envolvida também? Sim, sim. Mas eu sempre digo que não existe desafio sem que haja um frio na barriga antes, né? Então é colocado o desafio, você sente um baita frio na barriga e aí você fala, não, tá, mas existe uma estrutura, existe um preparo e eu entendo que eu vá conseguir dar conta. E aí assumi e foi muito intenso, né? Até porque ali eu mantinha o departamento de máquinas na minha asa, porque eu me dava muito bem com aquele assunto e a gente decidiu assim. E foram anos muito intensos, né? E de muito aprendizado. Também tive muita sorte porque a Vinusul conta assim, com uma equipe muito madura, muito comprometida. E isso, lógico, que facilita muito, né, a vida. E foram anos, assim, realmente, de muito desenvolvimento também. Sempre eu trago da Volvo o entendimento de que é necessário que haja melhoria contínua sempre, né? Por mais que algo esteja bom, sempre é possível olhar para uma possibilidade de algo ainda melhor, uma mudancinha de vírgula aqui, uma correçãozinha que vai trazer um resultado positivo. Então, vim aplicando isso por muitos anos com essas equipes. Acho que a gente conseguiu ter bastante sucesso. Até que chegou um momento em que eu decidi ser mãe, né? E nesse momento a gente também estava numa mudança de águas, assim, dentro da Vinusul, em que houve toda uma reorganização da estrutura e o Paulo assumiu a presidência da empresa e era necessário que houvesse alguém ocupando o lugar de uma gerência de vendas, assim, nacional. Então, a gente se organizou para que, assim que eu estivesse voltando de licença maternidade, eu já pudesse assumir essa área. Aí veio a pandemia, que foi assustadora, né? Foi muito assustadora. Eu lembro até hoje, assim, no corpo, as emoções que a gente sentiu naquela época. Mas, de novo, a Vinusul estava preparada, né? Não só com ferramentas, processos, sistemas, mas a nossa equipe, de novo, foi surpreendente, assim, e nos mostrou que o comprometimento e o carinho mesmo que elas têm pela nossa empresa eram valorosos. Então, a gente conseguiu ir para home office, se organizou, obviamente, fez tudo o que era necessário fazer para garantir a segurança, a saúde de todos, mas conseguiu manter a máquina rodando e conseguiu fazer da crise oportunidades em muitos momentos. E aí, quando eu volto de licença maternidade, ainda na pandemia, mas já volto com esse cargo da gerência nacional. E ali foi de certa forma, um estágio, né, para um último passo das mudanças organizacionais que estavam sendo feitas para que houvesse as diretorias. Então, nisso que foi criada a diretoria comercial, justamente para dar o apoio e o foco necessário, né? E eu assumi isso agora na virada do ano. Você, a área comercial, ela cuida de fala um pouquinho da atuação da empresa e as áreas, os canais, como é que funciona aí? Sim. A nossa empresa ela tem a matriz em Curitiba e a gente tem fora Curitiba 8 localidades, onde temos estoque, logística de entrega, equipe comercial. Em algumas lojas uma equipe mais completa, outra com algumas pessoas de campo, né? Depende um pouquinho da região, mas a logística garantida em todas elas. E a nossa administração é toda na matriz. Então, a gente centraliza, justamente porque entendemos que o foco precisa estar no atendimento ao cliente. Então, a matriz também reúne ali todas as áreas. Então, com isso também a gente tem um fluxo melhor de informação, um trabalho em equipe mais bem organizado, né? A gente consegue mais celeridade também
naquilo que é necessário. E aí atuamos praticamente o Brasil todo por meio dessas 9 localidades que temos. Quando você fala 9, você conta Curitiba ou... Sim, Tá, Curitiba mais mais 8. Curitiba mais Quando a gente fala de localidades, Débora, deixa eu ver se eu me recordo. A gente está falando de Rio Grande do Sul, está falando do Paraná, Santa Catarina, Blumenau mais recente, né? Blumenau mais recente. Mas tinha em Santa Catarina, Sim. já tinha Joinville? Santa Catarina é o único estado em que temos 2 filiais. Então, Floripa que você tinha. Florianópolis já há muitos anos. Floripa, então Blumenau, nós estamos falando do Paraná, estamos falando do Rio Grande do Sul. Aí a gente fala de São Paulo, que eu lembro da unidade de São Paulo, a gente fala de Goiânia, é isso? Tem uma unidade em Goiânia. E onde mais tem? Distrito Federal, Brasília, e Uberlândia. Acho que falamos de todos, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não, esqueci. Rio de Janeiro. Isso, pessoal do Rio. Isso. Então, tá. Hoje então, a Vinil, se a gente for pensar, com lojas ou filiais, o que quiser chamar, só não está na região norte e nordeste. Vai até o centro-oeste e desce sul, tal, sudeste. Mas atende essas regiões? Atende sim. O norte e nordeste estão em nossos corações e mentes. Mas a gente entende também que dentro da estratégia de ocupação, vamos chamar assim, né, a gente vai se organizando de sul para norte, né, aos poucos, até que seja o momento de estarmos fisicamente presentes nessas regiões também. Mas temos muitos clientes nessas regiões do país e relacionamento excelente também. E vocês, além de vender o equipamento, vocês produzem, imprimem, vendem insumos? Como é que é? Não, a gente é o estoque do nosso cliente. O estoque do cliente. Isso. Então, a Vinil Sul é uma distribuidora de insumos e equipamentos para impressão digital. A gente, na verdade... Atende as empresas de impressão, de produção. Isso mesmo. Então, é uma atividade de missão crítica, não pode faltar. Exatamente, né? Então, e os nossos clientes são os birôs de impressão, os envelopadores de frota, o pessoal de indústria de luminosos, o pessoal de PDV, né? E também o pessoal da indústria têxtil, né? Porque atendemos esse mercado com a impressão, a estamparia digital. Com a Epson bem forte nessa. Exatamente. E na área comercial, fala um pouquinho da dinâmica entre comercial e marketing. O marketing, ele é uma diretoria também na empresa, ou ele é uma área subordinada ao comercial? Como é que é a dinâmica dentro da Vinil? Isso, o marketing, ele está no guarda-chuva do comercial, justamente porque é um trabalho diário, em conjunto, né? Então, hoje eu trabalho junto com a equipe de marketing diariamente, e a missão do marketing é fazer a gente chegar mais longe, né? Atingir mais clientes e também manter a nossa marca viva dentro dos mercados em que a gente atua. Então, o marketing é muito forte em eventos, muito forte em marketing digital, né? Hoje a gente atua fortemente nas redes sociais, nosso e-commerce é bem diferenciado, bastante, assim, até moderno, porque a gente percebe no mercado hoje. E a Vinil Sul se esforça bastante para estar presente em praticamente todos os eventos relacionados do setor, né? Se não com stand, mas com equipe presente, com comunicação, com algum tipo de evento apoiando. Então, a gente entende que isso é bem importante também. E quando você faz, por exemplo, o projeto de lançamento das impressoras, né, de venda de impressoras, ele foi feito como um projeto à parte que você controlou, você envolveu as outras áreas? O marketing também está envolvido, o comercial, como é que funciona? Sim. Ele foi observado como um projeto justamente por causa disso, porque era preciso que se entendesse aquilo como uma construção de um departamento novo, um centro de receita novo. Então, nisso, justamente, todas as áreas foram chamadas. Então, o marketing, com certeza, não tem como, né, fazer isso sem o apoio do marketing, mas também a área de contas a receber, né, que
a gente tem um trabalho muito sério das meninas em relação a limite de crédito, em a gente poder oferecer para os clientes maneiras melhores para que eles possam adquirir os Para viabilizar a compra, né? Isso, exatamente. E toda a parte de logística, né? Porque não é fácil estocar a quantidade de máquinas que a gente tem à disposição. Então, a gente precisou de todo um trabalho de adequação dos nossos estoques, de equipe, de ferramental, etc. TI também, porque existe toda uma sistemática nessa venda, né? A gente estava muito habituado com a venda de suprimentos, que é uma venda diária, o cliente liga no máximo ali, ou manda a ordem de compra na hora, ou no máximo até o final do dia, né? Então você tem ali um lead time de venda muito curto. A máquina já não. A máquina a gente até acontece de vender no dia, assim, mas o normal é que levem. Tem que analisar com mais calma, uma venda mais complexa, né? Exatamente. Então, praticamente todas as áreas se reúnem para formatar o fluxo, né, o processo. E o tempo todo esse processo precisa ser reanalisado, observado, corrigido, né? E é uma coisa que a gente faz até hoje, na verdade. Claro que agora o Centro de Receita de Máquinas já está inserido, né, normalmente, há muitos anos, inclusive, dentro do escopo comercial, mas tanto ele quanto quaisquer outros processos são sempre observados para que sejam melhorados à medida do possível. Deixa eu entender uma coisa, Débora, vamos lá. O nome Vinil Sul me remete à comunicação visual. Sim. E aí você fala, né? Obviamente a gente sabe que a própria Epson, né? Os equipamentos têm equipamentos voltados para a comunicação visual e voltados para o ambiente têxtil, né? O digital têxtil. Acredito, me corrija se eu estiver errado, que o movimento inicial veio nessa direção para a comunicação visual, porque você provavelmente já tinha insumos, né? A própria lona, o vinil, e aí naturalmente foi migrando, porque até o mercado foi se mostrando favorável ao digital quando a gente fala do ambiente têxtil. Aí você vem com as máquinas digitais de pequeno formato, que não tem tanto atrito nessa venda, uma venda que nem você falou, que no primeiro momento pode ser feita até no mesmo dia. Isso. Ela foi numa feira, viu, gostou, comprou, porque não é uma máquina de valor tão substancial, não é que é barato, mas não é nada astronômico. Aí vem DTG, né, que é a máquina de pressão direta aí na camiseta e tal. Mas quem conhece a história da Epson, nosso patrocinador aqui também, sabe que de repente, há uns, sei lá, 2 Febratex atrás, né? Acho que é isso. Uns 8 anos, que teve aquela outra Itman lá. Na última Itman. Na última Itman eu tava lá, vi, né, o equipamento. Aí você vem com máquinas de grande formato para impressão direta no tecido. Máquinas industriais. Máquinas industriais. Aí sim, uma venda completamente diferente, vem bem ao encontro do que a Débora falou, uma venda complexa, venda de projeto. Processo industrial, né? Investimento muito mais elevado, que não é só investimento no equipamento, essa máquina de impressão, aí já envolve, às vezes, uma série de outros insumos, né, ou de outros auxiliares dentro do processo para aquilo funcionar. Todo o sistema de pré-tratamento. Exatamente, uma série de coisas que são os utilitários para aquilo rodar. Sim. E aí a equipe da Vinil Sul, né? Você tinha uma equipe que vendia vinil, que vendia uma impressora, que nem você falou, um negócio um pouco mais prático, de repente você passa a ter que construir provavelmente uma equipe ou qualificar a sua equipe para uma venda com grau de complexidade lá em cima e extremamente técnica. Como é que foi isso? A própria filial aqui em Blumenau veio também com esse olhar? Como é que funciona? Olha, eu acho que isso tudo está muito relacionado com o DNA da Vinil Sul. A Vinil Sul, antes de ser Vinil Sul, nós éramos um birô. Um birô de impressão. Isso. Legal. Nem era impressão ainda, era recorte eletrônico na época. Então, o Paulo tinha a PhD, era o nome da empresa. Eu acho que ela durou, assim, um ano e pouquinho. E por que durou um ano e pouquinho? Porque o Paulo tinha um relacionamento muito próximo com o pessoal da 3M. Tá. E a 3M precisava de distribuidor em Curitiba. E conversa vai, conversa vem. Né? As duas empresas perceberam que fazia todo sentido. E aí o Paulo criou a Vinil Sul assumindo a distribuição da 3M.
E ele teve muito sucesso muito rapidamente, conseguiu crescer muito rapidamente, tanto que as nossas primeiras aberturas de filial ali de São Paulo e Porto Alegre foram uma em seguida da outra já. Por quê? Porque ele entendia as dores do cliente, porque ele já tinha sido, Sim, né? claro. Então, o que aconteceu? A gente, desde o começo, entendeu que o que a gente vende não é vinil colorido, vinil branco, lona. É solução, Solução, né? né? Vinil é uma etapa do processo. Exatamente. E desde sempre também, a gente foi especialista no produto. Então, a nossa venda sempre foi uma venda técnica, né? A gente oferece para o mercado toda uma quantidade de conhecimento, de aplicação. A gente faz um trabalho de homologação dos produtos, né? E isso veio crescendo. Então, à medida que o mercado de comunicação começou a mudar, foi para impressão digital no advento ali das primeiras impressoras. Sim. Todo o substrato mudou. Antes era um planeta de cores, né, dentro do seu estoque. Aquilo ficou tudo branco, né? Ainda, obviamente, tem o vinil colorido, mas ele é para aplicações específicas, né, é diferente. E ali a gente começa a entrar, então, nesse mundo em que existem diversas aplicações, em que é necessário que se entenda da solução completa. Você está falando de uma união de impressora, de tinta, de substrato, né? A aplicação desse substrato, se tem algum tipo de preparo, de pós-preparo, né? E a gente foi sempre crescendo no mercado com o conhecimento, né, vindo junto. Então, muitas vezes, a gente é a biblioteca do nosso cliente, né? A gente é a empresa que apoia, inclusive. A gente tem um trabalho muito grande de homologação na Vinil Sul. Então, a gente, junto com o nosso cliente, vai no cliente final e desenvolve projetos junto com ele. Então, a Vinil Sul foi pioneira na vinda dos LEDs para comunicação visual no Brasil. Fomos os primeiros a trazer. E trazendo isso, a gente já absorveu um engenheiro elétrico para a empresa, para que ele pudesse organizar o conhecimento dentro. Então, a gente sempre faz isso. A gente está interessado num novo produto, para o mix, etc. A gente traz o conhecimento para dentro, prepara a equipe com esse conhecimento para que todos eles estejam nivelados em relação a isso, e aí leva para o mercado, tanto a solução completa. E a solução completa leva o conhecimento junto, né? Então, quando veio a oportunidade da parceria com a Epson, o fato deles estarem trabalhando intensamente com o mercado de estamparia foi uma das grandes coisas que fez com que a gente nos unisse à Epson. Justamente porque a gente percebeu esse movimento em que o mercado, que era muito analógico, né, começou a ir para o digital. Tudo que é impressão digital faz sentido para a gente, né? Porque a gente consegue entender como é que funciona o equipamento, a tinta, o substrato, e o próprio processo do cliente, a gente rapidamente absorveu e aí começou a trabalhar com isso. E ao mesmo tempo em que a gente ia se colocando cada vez mais no mercado de impressão têxtil digital, ao mesmo tempo também a gente ia criando corpo e musculatura para o mercado de impressão industrial. Então, a impressão industrial não surgiu na Vinil Sul pelo têxtil, surgiu pela comunicação visual, né? Porque hoje a Vinil Sul trabalha, além da Epson, com as marcas Liu e, na época, Durst, e hoje Agfa, isso. E aí a gente está falando de equipamentos de todos os tamanhos, produtividade realmente industrial, clientes que têm processos fabris mesmo de produção das suas peças, né? Clientes, inclusive, que são... Porque às vezes a gente pensa na impressão digital, acha que ela se limita aos birôs, né? E ela, na verdade, está ali setor calçadista, né? Gráficas... Gente, hoje, olha... Móveis, inclusive. Hoje, móveis, né, que são impressas. Sim. Sofisticou muito a entrega de valor. Exatamente. Então, assim, extravasa bastante.
Então, quando a Epson traz a Robustelli para o portfólio, foi muito também natural para a gente. Então, Não assustou. não assustou, né? Não assustou, não. Claro, é sempre necessário parar, entender o processo, né? O processo fabril têxtil é um processo complexo, bastante diferente de muita coisa que a gente já tinha visto, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu rapidamente absorver e entender isso. E aí o preparo da equipe está muito relacionado a entender, então, quem serão, né, as peças que você movimenta para aquela determinado departamento e assunto e prepara e dá foco, né? Porque é necessário que a gente tenha um cuidado. Quando a gente fala da Vinil Sul, é uma discussão que a gente tem muito, assim, entre as lideranças. Que como a gente é multimarcas, hoje a Vinil Sul deve ser a maior multimarca do setor no Brasil. É multimercados, Sim. né? É multi-estados, né? É um monte de coisa. Então, a gente tem que realmente tomar bastante cuidado para que a gente não perca o foco. Sim. Né? E não coloque para a equipe a necessidade de estar atuando ali, né? Equilibrando pratos em todos esses mercados, em todos esses setores, porque aí ninguém consegue, né? Tem que ter um Quem que dá conta? tem que ter um fio condutor, senão você pode até ter um monte de oportunidades de negócios, mas que dispersam energia. Aí você faz tudo, mas faz tudo mal. Sim, né? nada bem feito. Exatamente. Então, a gente procura realmente dividir a nossa equipe na forma de atuação para que eles possam manter esse foco, manter a qualidade de atendimento, né? Porque essa falta de foco, a primeiro a sentir é o cliente, né? E a gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum. E essa estratégia de vir para Blumenau, ela é recente, né? Como você falou, o estado de Santa Catarina é o único estado hoje que nós temos duas lojas, né? Ou duas filiais, uma em Florianópolis e uma em Blumenau. Quando eu falo recente é a abertura dessa unidade em Blumenau. Talvez já fazia parte do planejamento da Vinil há muito tempo esse posicionamento. Veio mais na intenção do têxtil ou veio na intenção de aportar com todas as soluções têxtil, comunicação visual, tanto faz como tanto fez? Vamos com tudo. Na verdade, a nossa estratégia de crescimento, ela se deu primeiro com ocupação por estados, Tá. né? Justamente porque no Brasil a gente tem a questão Sim. dos impostos interestaduais, exato. Então, para que a gente não onerasse o nosso cliente, né? Sim. A gente se colocou nesses estados todos, para que além de estar próximo, né? Tá ali a um frete de distância no máximo dos nossos clientes, a gente ainda pudesse repassar esse benefício nos preços. Aí, Blumenau, na verdade, está no nosso desejo há muito tempo, mesmo assim, não necessariamente por conta do têxtil. Aqui em Blumenau a gente tem um mercado muito rico e muito forte de comunicação visual. Tá. E a gente já tinha muita vontade de estar aqui há um bom tempo, já tinha estudado essas possibilidades, né? E tem coisas, né, dentro, a gente tem que planejar e tem que entender o tempo das coisas também. Então, acho que a gente fez uns 3 estudos, assim, para vir para Blumenau. E por um motivo ou por outro, eles não se mostravam assim, bem, isso não está na hora agora. E agora, nesses últimos tempos, a gente percebeu que já era um novo momento para reacender esse estudo. E aí sim a gente percebeu que o momento estava propício, né? Então, a gente vem para cá com muito para entregar assim, para o mercado têxtil, né? Mas os nossos clientes de comunicação visual podem ser melhor atendidos agora que estamos mais perto deles, né? Porque essa era uma dor, né? A gente compra com vocês lá de Florianópolis, a gente compra de vocês lá de Curitiba, mas aí leva mais tempo para chegar. Aí, né? Se eu preciso de um pós-venda, também preciso esperar que a tua equipe possa vir até aqui. Então,
tinha muita coisa, assim, para fazer melhor aqui para a região. E esse mercado tem uma característica de você é o estoque do... Sim, Da mão para a boca. nós somos o estoque do nosso cliente. É isso, assim, a nossa missão primordial, né? Vamos chamar assim. Porque é com isso que ele conta conosco. Ele está realmente precisando quando ele pede, né? Sim. Sim, sim. Só que a Avenue Sul, assim, entende há muitos anos também que ela não pode ser só isso, né? Uhum. Então, a gente tem que ser o melhor parceiro mesmo desse cliente. Quando ele precisa de informação, de desenvolvimento, de... Inovação até, né? Por que não? Exato. De pós-venda, é com a Avenue Sul que ele precisa falar, né? Então, distribuidor de produtos, de insumos para impressão digital, tem um monte, né? Fato. Mas, assim, uma empresa que tem no seu sangue o entendimento de que desenvolve-se o mercado e cresce-se junto, né, com o mercado, a Avenue Sul é pioneira mesmo e a gente trabalha muito para manter esse entendimento dos nossos clientes também. É interessante porque eu acredito que o mercado da comunicação visual sempre foi um pouco assim, né? O próprio fornecedor ser o estoque, né, do cliente, meio que da mão para a boca. O têxtil, há uns anos atrás, não era tanto. Trabalhava com estoques um pouco mais robustos, dando uma margem até para quem comprava, uma certa tranquilidade. Eu posso negociar com a Vinil, posso negociar com o DJ, Sim. com o Roberto, tenho tempo para tal. Eu entendo, posso estar enganado, que a pandemia ela mudou um pouco esse contexto, porque ela, vamos dizer assim, descapitalizou alguns negócios, algumas empresas, e aí houve uma mudança nesse conceito do ponto de compra, né? Ou do estoque mínimo. Então a gente baixa um pouco mais esse estoque mínimo, sangra um pouco mais esse pulmão que outrora eu tinha, e aí transfere para o fornecedor, eu tenho visto isso em diferentes mercados, a responsabilidade quase que de me atender de uma hora para outra. E se não me atende, eu pego de outro, né? Então, porque ficou meio que assim, houve um determinado momento, você pipocou muito e-commerce, você já tinha, mas pipocou muito e-commerce, pipocou muito facilidades de entrega, quando fala assim de delivery e tudo mais, o cara está entregando muito rápido, o que era antes um problema, hoje já de repente não é tanto. Então, eu acho que a estratégia da Avenida é muito inteligente, né? Eu estar presente próximo do meu cliente evita que ele vá para o plano B. Sim. Ele continua no plano A, que é trabalhar com você, né? Então, acho que, não sei se você sente isso, que houve essa mudança de conceito do próprio cliente. Sim, houve sim. E até, de certa forma, assim, acho que tem bastante pressão, principalmente no têxtil, né? Existem algumas pressões importantes para esse movimento, né? A primeira, com certeza, é a questão de impacto ambiental. Então, quando você fala com o industrial têxtil, quais são as preocupações dele, né? Ele precisa manter aquela empresa dentro do que hoje a gente está chamando de ESG, né? Sim. E aí, a produção também mais coleções no ano, Sim. né? Então, você não pode mais estocar toneladas de um certo tecido, porque você não tem certeza se você vai usar ele nas próximas coleções. Então, acho que essas duas coisas já vinham pressionando a indústria a ter um processo mais digitalizado, porque o digital, ele te tira muito essa carga, né? Ele te permite, assim, chegar o mais próximo possível do on-demand. E a pandemia veio para acelerar um processo que talvez demorasse ali uns anos a mais, mas como acelerou tantas outras coisas, né? Comprimiu no tempo, né? Acelerou isso também. Então, para a comunicação visual, isso já estava assim no normal, né? Já nasceu meio indo atrás dessas tecnologias e desse jeito de trabalhar. Recebe a ligação do cliente, ou eu quero Agora. uma coisa assim, passo aí às 6 da tarde para buscar o meu banner, né? Sim. Que antes a grande maioria fazia banner, até que isso foi evoluindo. Hoje a gente tem aí uma gama de serviços interessantíssimos que a comunicação visual entrega. Mas é o jeito que a forma, né? A forma foi feita.
Já no têxtil não era bem isso, assim, um volume astronômico, Isso. né? Um horizonte comprido, então conseguia se planejar, se entender isso por muito tempo. Usava-se isso para negociações de fornecimento. E aí, isso, tecido fica lá. Você só tem que cuidar para ele ficar bem armazenado. Exato. E vai aplicando isso nas coleções, né? Mas aí agora a gente tem aí o pessoal que de repente agora quer usar esse tipo de tecido, daí ele já não é mais bom, daí ele já muda para o outro, a aceitação já muda. E ninguém quer ter a mesma roupa que o outro, né? Todo mundo quer uma estampa diferente. A gente fala com clientes que estão trabalhando com 6 coleções por ano, né? E antes eram 2, Exato. né? Então isso muda muito também. Fast fashion. É um tripé, a Débora falou um negócio bem interessante, né? Um tripé que às vezes a gente negligencia, né? Que é a velocidade na entrega, não estou nem falando de desenvolvimento, os lançamentos regulares e sucessivos cada vez mais curtos, né? Então essas coleções mais curtas, estranguladas, que é o fast fashion que você falou, e esse olhar para a sustentabilidade, que assim, cara, eu não posso ter resíduo porque hoje o efluente, que não está muito conectado com o industrial, não para pensar, mas o efluente é um custo muito elevado que precisa ser repassado no produto final. Então, quando eu tenho uma solução digital, que o meu efluente é muito reduzido, quando não zerado, é extremamente interessante. Antigamente era uma externalidade não Na considerada. sublimação ele é Sim, zerado. a sublimação é zerada. Mas antigamente era uma externalidade não considerada. Começou a ser considerada e aí não, temos que criar meios para mitigar isso, eliminar. E aí a digital acaba eliminando, né? Assim, na verdade, muitas indústrias já trabalhavam essa questão há muito tempo, mas sem a pressão da sociedade. Era uma escolha. Agora vem a pressão. E aí é isso, a impressão digital, o que ela faz? Além de te dar essa velocidade, né, na sua produção, na troca ali de coleções, etc., ela te resolve muitas coisas, né? Então a gente fala de uma tinta que não é agressiva, inclusive é certificada para o uso em contato com pele, inclusive contato de pele de bebê é possível, né? E a gente fala também de eliminação, de uso de água, para o antes, o depois, etc. A gente fala de energia também, porque para você fazer um setup de uma máquina de estamparia analógica, convencional, é um custo gigantesco, né? É um custo de tempo, é um custo de toda a operacionalização. Tem que fazer o cilindro, né? Na estampa. Gravação do cilindro. Exato. E tem que armazenar esse cilindro quando são que é o BO, né? E ainda por cima você tem horas ali de regulagem e métodos de tecido até você fazer joga encaixe. fora. Você joga fora depois, porque você está fazendo só o teste, né? Então, veja assim, tipo, um planeta de desperdício, o nome é esse, né? Para nada, assim, que você usa. Você vai usar se for sublimação papel recicla, né? Então, assim, resolve muito. Então, vem muito de encontro a uma empresa que está precisando responder para a sociedade essas questões de ESG. Além disso, né? E o mercado ele está aceitando muito bem? O mercado têxtil ele tá, ou ainda tem muito para conquistar? Como é que está essa? Tem muito para conquistar, tem. Quando a gente fala de impressão digital no mercado têxtil, assim, o último número que eu vi, eu acho que foi tipo 7% no Brasil. É claro, existe todo um desenvolvimento a ser feito, né? Mas as empresas que estão conseguindo colocar a impressão digital para dentro de casa, e a gente não fala só de sublimação, a gente fala de diversas tecnologias de tinta, né? E diversas aplicações de tecido. Essas empresas estão conseguindo perceber tudo isso, né, que eu falei aqui agora, e a grande preocupação do digital sempre foi equivaler o custo de impressão ao tradicional, porque realmente, assim, aí inverte, né? O digital sempre foi mais caro.
Custo unitário mais caro. Exatamente. E era justamente isso que valia a pena fazer essas grandes tiragens e tudo mais. Mas aí essa pressão vem acontecendo. E o que se busca, então, são tecnologias que diminuam essa diferença o máximo possível até que ela possa ser praticamente nula. Hoje, com um processo assim bem azeitadinho, a gente já tem chegado em estudos muito próximos, né, com os equipamentos que a gente tem no portfólio. Mas é isso, né? Não é à toa que é uma venda trabalhosa. Você tem que ir na ponta, no lápis, se organizar junto com o E as marcas têm que estar preparadas também para transformar essa novidade tecnológica em entrega de valor, em valor real, valor agregado, valor percebido. Sim. Claro. Bom, DJ, vamos para a nossa pergunta fatídica e final. Bom, Débora, nesse cenário de mercado, né, evoluindo e com mudanças e que ainda tem muito a ser conquistado, qual que é o perfil de profissional que vocês estão, que você procura e que é interessante, né, falar aqui para a nossa audiência, que é buscado e desejado pelas empresas, pela Vinilsul, né, e na tua experiência, o que a gente gosta de chamar de um novo hunter, né, esse novo profissional, essa pessoa que pode ou não estar em posição de liderança, mas que tem que se colocar para o mercado, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, acho que o novo hunter, ele é um profissional que está muito mais apto a entender o processo em si do que qualquer coisa, né? Então, a gente vem aí de muito tempo em que se colocava no papel de liderança aquela pessoa que de repente se destacava, o melhor vendedor, né? Ou o melhor técnico de alguma coisa. E muitas vezes a gente queimava as duas coisas, né? Então você perde o teu melhor alguma coisa. Sim. E tira ele daquela posição para um outro jogo, né? Exato, em que ele não consegue performar e aí ele precisa ir embora, né? Porque tudo não sobra nada, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado de entender que muito mais do que necessariamente o conhecimento, a experiência de mercado, a gente tem que falar de perfil. Hoje, nas contratações todas da Vinilsul, a gente não olha se, não, mas ele trabalha com comunicação visual ou com impressão texto há anos. Não, o perfil dele é adequado para essa vaga, né? E aí, eu acho que o novo hunter, o que eu entendo pelo novo hunter, é que essa pessoa ela tem que entender que ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta para a sua equipe. Porque quando você coloca na posição de liderança alguém que tem soberba, alguém que se entende como melhor que os outros, que tem todas as respostas, que é ele que tem que entregar, ele tem que dizer, né? Aí você tem, assim, alguém que vai estar sempre disputando com a equipe. Então, o líder, ele tem que entender que, antes de mais nada, ele é um servidor. É ele que serve, né? Então, ele tem lá especialista em XYZ assuntos, ele tem uma equipe comercial em vários níveis de atuação, mercados, etc. Organiza essa equipe de forma que aquela máquina trabalhe azeitadinha, né? Todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Mas é ele que oferece o apoio que cada uma dessas pessoas precisa. Então, ele também tem que estar muito ligado, né, no que está acontecendo ali com esse time. E se preocupar também com o desenvolvimento individual de cada um dentro dessa equipe, né? Observar, bem, eu tenho essa pessoa, como que vai ser a trajetória dela dentro da empresa? E é óbvio que ele não pode adivinhar, né? Ele precisa se comunicar com a equipe para entender se aquilo faz sentido ou não. E aí, dentro disso, buscar criar o caminho para aquilo, né? Então, bem, eu tenho aqui, na minha equipe, eu tenho ali as pessoas que eu estou bastante ocupada, que sigam o caminho para irem substituindo a mim, inclusive, um dia, né? Um dia eu vou precisar fazer outra coisa, né? Seja ela qual for. Então, eu preciso observar desde já quem são as pessoas que têm perfil. Qual que é o trabalho que eu tenho que fazer de desenvolvimento técnico, desenvolvimento comportamental, né? Como que eu mantenho essa pessoa na minha equipe também? Que ninguém vai, né, ficar ali só
porque a Vinho Sul é bonitinha, colorida né? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Mas eu acho que quando você se coloca nessa posição em que você não tá ali porque você é melhor que os outros, por isso você é líder, né? Até porque isso não é uma verdade. Sim. É uma enganação enorme quando alguém faz isso. E se coloca nessa posição de que, ok, é o meu trabalho aqui facilitar o trabalho de vocês, né? Criar condições, né? Exato, criar condições. E aí a gente consegue ter realmente equipes de alta performance, a gente consegue ter pessoas engajadas, né? E consegue entregar aquilo que a gente se dispõe a entregar. Então, é esse tipo de gente que eu procuro para minha equipe. Legal, é fácil. É por aí. Show de bola, obrigado, Débora. DJ. Débora, obrigado, foi bacana conhecer a tua trajetória, esse processo, né, de olhar para o mercado, explorar as possibilidades do mercado para ir para a empresa da família, desenvolver isso, a abordagem de ver o projeto, né, vamos desenvolver uma nova linha, uma nova área de receita para a empresa de maneira integrada, chamando todas as áreas para estruturar de maneira estratégica, muito bacana. E essa, né, a expansão de vocês para o mercado que tem ainda um universo para crescer, né? Então, obrigado e valeu. Olha, eu acho assim que a gente, essa conversa foi muito boa, é gostoso fazer esse exercício, né, de dar uma relembrada assim na trajetória, tudo que a gente fez. Às vezes a gente esquece um pouco, né, do trabalho que deu, inclusive, você chegar É verdade. né, de investimento foi feito. Mas eu sou uma pessoa muito sortuda, né, porque eu tive a felicidade de encontrar muito prazer em trabalhar na empresa fundada pela minha família. E a Vinho Sul realmente ela é apaixonante, né? Porque é uma empresa muito comprometida, é uma empresa muito parceira. Então, assim, a gente sai de lá no final do dia contando, assim, as soluções que a gente entregou, o quanto a gente conseguiu facilitar ali um processo, garantir uma coisa importante para o nosso cliente. E isso faz com que, assim, a gente feche ali, né, o computador no final do dia com muita... com sensação de dever cumprido, né? E quando a gente olha para todas essas possibilidades, né, eu acho isso muito interessante, porque é preciso se atentar à perenidade do negócio, né? E dentro da impressão digital, esse horizonte é muito comprido, né? Porque ele tem tudo a ver com todo o desenvolvimento tecnológico, com tudo que está se buscando aí de melhores entregas na cadeia produtiva, para o meio ambiente, para as necessidades das pessoas. Está ancorado no novo paradigma de produção. Exato, exato. Claro, tem muito a ser desenvolvido, tem muito a ser melhorado. Acho que os empresários brasileiros precisam ser um pouco mais rápidos em aceitar soluções, principalmente as soluções mais voltadas para reciclados, para produtos não agressivos, né? Na comunicação visual isso ainda é muito discutido, tem muito chão pela frente, mas estamos num bom caminho, né? E que bom, assim, que tem trabalho para ser feito, porque quando não tem, aí se encerra, né? Então, tem muita coisa boa. Legal. Obrigado, Débora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento, da história da empresa, que a DJ falou, você, seu pai, seus irmãos, né? E mais todos os outros colaboradores da Vinil, que certamente contribuem muito para que essa história continue sendo de sucesso. Eu acho que esse é o objetivo. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio da Débora, que falou um pouco aqui para a gente da história da Vinil Sul, a empresa presente em praticamente 80%, 70% do território nacional, fisicamente falando, né? E com projetos aí de expansão num curto intervalo de tempo. Então, se você quiser não só acompanhar esse episódio aqui da Débora mais uma vez, siga o canal, né? Compartilhe os nossos conteúdos, acompanhe os outros episódios que a gente tem. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência e principalmente saber que você está interessado no desenvolvimento e em conhecer empresas diferentes com histórias relevantes e profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. Valeu, um abraço e até o próximo episódio.
podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL.